A todos os amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para dar continuidade com vocês que têm aí me acompanhado, nesses comentários bíblicos. E eu quero hoje comentar com vocês o capítulo de número 7 do livro de Daniel. Nós já comentamos aí a metade de todo o livro e iniciamos hoje a outra metade, uma vez que são 12 capítulos que estarão sendo comentados. Queridos, e o capítulo de hoje, ele inicia uma série de capítulos que tratarão acerca de assuntos referentes aos tempos do fim. Deus deu a Daniel sonhos e visões de coisas que estariam acontecendo no final da humanidade, queridos. E isso é muito importante de se observar, porque se trata de um futuro próximo, de um futuro que pode incluir a nossa vida ou a vida das pessoas que nós amamos. Queridos, o capítulo de número 7, basicamente, Daniel vai ter uns sonhos e visões, Deus vai dar para ele esses sonhos e essas visões, de 4 grandes animais que se levantavam sobre a terra. Na verdade, esses 4 grandes animais, cada um deles representam um império que dominou sobre a terra. A Bíblia aponta, relata com exatidão, em conformidade com o que a própria história diz, sobre os impérios que governaram toda a terra. Esses impérios foram o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Esses 4 impérios são representados no capítulo de número 7 por 4 grandes animais, com destaque para o último animal ou o último império que se levantou, que foi o Império Romano, que dominou sobre toda a terra, inclusive nos dias em que Jesus esteve aqui. O Império Romano era que governava toda a terra, todas as nações da terra estavam sob o domínio dos romanos. E desse império, Daniel apresenta na sua visão que surgirão governos, representados por pontas ou por chifres que haviam sobre o 4º animal da sua visão. Se você ler o capítulo, você vai entender bem o que eu estou falando. E Daniel apresenta, queridos, que desse 4º animal, futuramente se levantaria um outro império ou um outro governante sobre toda a terra. Nós entendemos que essa visão de Daniel é acerca do governo que se levantará sobre a terra na pessoa da figura bíblica que é apresentada como o anticristo. Quem é o anticristo? Primeiramente, ele é um ser humano, o qual será totalmente influenciado, dominado pelo diabo. Ele operará grandes sinais e as pessoas ficarão maravilhadas com os sinais que ele faz. Ele se apresentará como aquele que resolverá os problemas da humanidade, ou seja, as pessoas buscam sempre alguém para que possam resolver os problemas da humanidade. Pois bem, esse cara, chamado aí, conhecido como Anticristo, ele vai surgir no momento em que a humanidade clama e pede por um homem ou por um governo que resolva todos os anseios e problemas que a humanidade tem. Porém, queridos, isso na verdade vai ser uma armadilha sobre a humanidade. Este homem que a Bíblia apresenta como filho da perdição, homem do pecado, ele se apresentará à humanidade como se fosse alguém bom, como se fosse alguém confiável, porém, aquele que estará por detrás dessa figura humana será o próprio diabo, operando sinais, fazendo prodígios enganosos, e assim arrebatando, enganando multidões e multidões de pessoas. Este homem estabelecerá uma religião única, ele estabelecerá um controle econômico sem o qual ninguém conseguirá vender ou comprar ou receber sem que tenha ali uma marca que ele estabelecerá para que todas as pessoas tenham, a fim de controlar todas as pessoas. Este homem, querido, ele vai ter o poder político sobre todos os territórios da humanidade. Talvez você ache difícil disso acontecer, mas lá atrás, nos outros impérios, isso já aconteceu. E acontecerá novamente no final da humanidade. Então Daniel, ele teve essa visão de que esses impérios que se levantaram foram abatidos
E o império também, o domínio também desse anticristo, queridos, também será abatido. E quem irá abater esse império é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz aqui no versículo de número 11, melhor dizendo, no versículo de número 13 e 14, diz assim, ó, Daniel vai dizer assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Então veja bem, se levantou vários impérios sobre a terra, e futuramente, nos tempos do fim, se levantará um governo único, a qual as pessoas denominam aí como nova ordem mundial, novo governo mundial. Ele se levantará, governará em um determinado tempo, e então, queridos, quando esse homem se manifestar como de fato ele é, as pessoas irão se desesperar. E a Bíblia apresenta, queridos, que Jesus irá voltar. Jesus irá retornar a essa terra e o governo de Jesus derrubará todo o governo do anticristo. Todo o domínio do anticristo será destruído pelo poder de Jesus. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que Jesus destruirá esse homem do pecado, esse filho da perdição, ou seja, o anticristo, apenas com o sopro da sua boca. Jesus aniquilará todo esse governo do anticristo e estabelecerá sobre a terra o governo de Cristo. Qual a diferença entre os governos mundiais que já existiram na terra e que vai existir ainda com o governo de Cristo? O governo de Cristo ele é eterno, queridos. Não existe nada nesse mundo que possa derrubar o governo de Cristo. Mas o governo de todos os homens, eles são governos que não conseguem se sustentar. Os babilônicos caíram, os medos e persas caíram, Alexandre o Grande e o Império Grego caiu, o Império Romano caiu, e também vai cair o governo do anticristo que se levantará sobre a terra. Os homens estão preparando, ou os governantes estão preparando o terreno para que esse anticristo seja apresentado. Aquele que exigirá a adoração das pessoas, e aqueles que se negarem a adorar serão mortos por ele. Se você não acredita, querido, você deveria considerar, porque isso pode acontecer até mesmo nos nossos dias. Isso se levantará sobre a terra. A palavra do Senhor, ela se cumpre. A gente, crendo ou não, profecia se cumpre. Profecia não está condicionada a eu aceitar, a eu acreditar ou não. Profecia, ela se cumpre. Tal como precisamente Daniel apresentou, se cumpriu, e como ele disse aqui, se cumpriu ali no passado, também vai se cumprir no presente, porque essa visão se trata de coisas também do futuro. Se cumprirá também no futuro. Então é bom nós observarmos os eventos que estão acontecendo em nossa volta e termos discernimento, porque fato é que nós não conseguimos declarar qual o dia que Jesus virá. Mas nós podemos, através dos sinais, nos atentar e entender que próximo está a vinda do Senhor. Só que antes dessa vinda, a Bíblia apresenta que se manifestará esse anticristo. Mas aí, queridos, a Bíblia apresenta aqui no capítulo de número 7 que Jesus virá. Que Jesus aniquilará todo o governo do anticristo sobre a terra e estabelecerá o seu governo, o qual não terá fim. E o meu comentário de hoje aqui, querido, é que todas as coisas estão no controle de Deus. Nada foge do seu poder. Nada foge, querido, do seu domínio. Deus governou, governa e governará. Todos esses impérios que se levantaram, todos esses governos que se levantaram, queridos, eles foram levantados sob o controle de Deus. Deus tem o domínio sobre todos eles. E todos eles caíram, mas nos tempos finais se levantará o governo de Cristo. O governo de Cristo é justo, querido. O governo de Cristo não vai ter corrupção. O governo de Cristo, meu amado,
A Bíblia diz que aqueles que foram salvos, eles viverão eternamente. O governo de Cristo, meu querido, você não terá que se preocupar mais em se despedir de um ente querido seu, porque iremos viver eternamente, mas somente aqueles que reconhecerem Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Aqueles que acreditarem no governo do anticristo, queridos, eles irão perecer junto com o anticristo. Mas aqueles que entregarem a sua vida a Jesus, eles serão salvos e eles viverão com o Senhor para todo sempre. Eles farão parte desse governo de Cristo aqui na terra. Então, queridos, não deixe a sua fé se abalar. Não abandone ao Senhor. E se você que está me ouvindo não crê nas profecias bíblicas, considere crer, querido. Porque isso acontecerá, ou agora no tempo presente ou num tempo futuro. Fato é que o que está escrito aqui não vai mudar, vai acontecer conforme está escrito aqui na Bíblia Sagrada. E eu gostaria de dizer para você, o Deus que tem o controle sobre todos os governos da terra, ele também tem o controle sobre a sua vida. Talvez tenha acontecido coisas com você que você se entristeceu, mas tudo, querido, está no controle de Deus. A sua vida está no controle de Deus. E Deus pode mudar todas as circunstâncias em um determinado tempo, um determinado momento para te abençoar. Então eu gostaria de deixar esse comentário do capítulo 7 de Daniel te dizendo isso, queridos. Que nós possamos vigiar, que nós possamos observar os sinais da vinda de Cristo, porque Jesus vai voltar. Jesus irá voltar e aqueles cujos nomes estão escritos no livro chamado de Livro da Vida, aqueles que o nome estiverem escritos, eles estarão com Jesus. E aqueles que não estiverem, queridos, vão ser enganados pelo anticristo e vão perecer como ele irá perecer diante do único governo eterno, justo e verdadeiro, que é o governo de Cristo. Queridos, eu deixo aí esse comentário, peço a você que se inscreva aí no canal, que esteja aí participando conosco desse projeto. Na próxima semana nós iremos comentar o capítulo de número 8 e eu conto com a presença de todos vocês em o nome do Senhor Jesus. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.